Seja livre, seja liberto. Eu declaro, eu decreto. Todas as amarras e laços de morte sejam quebrados, Deus é mais forte. Seja livre, eu profetizo. Decreto a falência do inimigo. Sou boca de Deus nessa terra. Quem é esse incircunciso filisteu que desafia o Deus de Israel? O pastor Wendel Miranda veio de uma família missionária, onde foi criado desde pequeno no caminho do Senhor. Meus pais foram missionários na Guatemala, América Central e também na Guiana Francesa. Desde então, meus primeiros anos de idade, eu fui criado em escola bíblica dominical, ouvindo a palavra de Deus, sendo formado e educado pela palavra do Senhor. Aos 13 anos de idade, decidiu confessar o nome de Jesus publicamente. Foi decisão pessoal minha, eu queria fazer isso. Já tinha convicção da minha relação com Deus e da minha fé com Deus e o reconhecia como Senhor e Salvador. Reconhecia os meus pecados, a minha necessidade de ter um Salvador e que esse Salvador é Jesus. Com sorrisos relembra a primeira pregação. Pregar com 11 anos de idade. Minha mãe fez um congresso para crianças na cidade de Cayenne, na Guiana Francesa. E ela me fez uma surpresa, ela disse, vai chegar aí, vai pregar no congresso um missionário brasileiro, um missionário mirim. Só que eu não sabia que ela estava falando de mim, né? A notícia se espalhou, vai ter um missionário brasileiro, um missionário mirim, vai pregar aí num congresso de crianças. E eu, legal, louco para conhecer quem era o cara que ia vir, né? Para saber quem era. E quando foi depois do almoço, no dia do evento, ela disse, Wendel, o missionário mirim é você. quem vai pregar é você. E a minha primeira pregação, eu lembro bem, foi a pregação sobre Jonas. E foi uma pregação marcante. Eu muito novinho, muito inexperiente, com uma certa timidez. E quando eu olhava para as pessoas no auditório, eu começava a rir. E eu passei a pregação toda olhando para o chão. Eu não conseguia levantar os olhos para olhar para as pessoas, porque eram meus amigos, meus colegas de brincadeira, do dia a dia. Então, quando eu olhava para eles, eu automaticamente começava a rir e não dava certo. Então, eu fiz o resto da pregação todinha, que não foi muito tempo, eu preguei 15 minutos. Não foi essa pregação longa, não. As pregações se tornaram contínuas em sua caminhada. Participava de trabalhos nas ruas, pregava nas calçadas. O Wendel nos fala sobre o ministério de evangelismo na adolescência. Eu tinha 17 anos de idade, eu tinha um grupo de evangelismo na cidade de Santa Cruz do Inharé, na região Trairi, aqui do nosso estado. Eu estava morando aqui no Brasil na época, e eu ia para as esquinas e pegava o violão, começava a cantar, e quando terminava de cantar, começava a pregava em ônibus, pregava em trem, pregava em qualquer lugar, desde os 11 anos de idade que eu tenho o prazer de falar de Jesus e de propagar o reino dele. Então, para mim, é uma experiência assim, muito ímpar, muito especial mesmo, poder anunciar. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê, conforme Paulo nos fala na carta de Romanos. Então, eu creio muito nisso, eu anuncio, acredito que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, e que o nosso papel é anunciar, falar. Então a gente anuncia e Deus faz o trabalho nos corações das pessoas. Falando em vida sobrenatural, eu fui batizado com o Espírito Santo em 1987. Nesse dia, eu acredito nesse derramamento do poder do Espírito Santo, e foi uma coisa muito especial. E desde esse dia que Deus confirmou de diferentes maneiras que me chamava para o ministério pastoral. Ao sentir o chamado de Deus, buscou se preparar com excelência para o serviço na obra do Senhor. E, portanto, desde muito jovem, eu fui me preparando para isso. Tudo que eu pude fazer a nível de preparação, eu procurei fazer. Não só a nível teológico,
mais a nível administrativo, gestão com pessoas, o tratamento de planejamento estratégico, de visão. Eu fazia vários cursos no Sebrae, quando todo mundo ia se apresentar e dizia: bom, por que você está aqui no curso? Sempre tem um momento que as pessoas se apresentam e dizem isso quando estão na classe. E quando chegava a minha vez eu dizia: bom, eu estou aqui porque eu vou ser pastor, então eu quero aprender a fazer isso daqui. Planejamento de tempo, organização de planilhas, curso de computação, tudo que eu fazia, na hora que eu ia me apresentar eu dizia: bom, eu estou aqui porque eu vou ser pastor, então eu quero me preparar para ser um bom pastor e ter boas ferramentas e habilidades para engrandecer o nome do Senhor da melhor forma possível. Eu me espelhava muito em Paulo e tinha consciência que Paulo foi usado de maneira muito forte por Deus, não só pela sua chamada, não só pela sua vocação, mas aquilo que ele se preparou para fazer e que colocou tudo isso à disposição do reino de Deus. Há 10 anos que eu exerço o ministério pastoral, eu cuido de gente, eu cuido de pessoas, eu sou pastor de ovelhas, sou pastor de pastores, eu tenho, pela misericórdia de Deus, uma chamada voltada para esses dois aspectos, tanto para cuidar das pessoas, como também para liderar outros pastores. E em virtude disso, Deus tem me chamado para fazer sempre mais, com muita ousadia, com muita coragem, por acreditar e ter convicção nessa chamada. Quem tem um chamado de Deus, o conselho que eu deixo para você é persevere. Persevere na sua chamada. As coisas não acontecem no tempo que nós imaginamos. A linha de maturação pertence a Deus. O tempo certo de cada coisa pertence ao Senhor. Deus não se apressa. Deus não antecipa as coisas. Tudo é na época certa. Se não chegou ainda a concretização plena daquilo que você sente em seu coração, persevere naquilo que você sente em seu coração, porque vai chegar o tempo. E o melhor tempo é o tempo de Deus. O nosso tempo, às vezes, a gente se apressa, fica angustiado, avexado. Olha, não dá certo. Atalhos não funcionam no plano de Deus. Deus sempre trabalha com caminhos e não com atalhos. Então, seguir o que Deus propôs, o que Deus tem falado, o maior interessado em cumprir a palavra dele é Ele próprio, Deus. Então, descansa no Senhor, continua fazendo bem, não desfalece, porque a seu tempo você vai colher esse fruto dessa vocação que você tem em seu coração. E deixo mais uma mensagem: faça o que você puder, o que tiver na sua mão, para você se preparar para exercer bem a vocação que Deus lhe mandou fazer. Não é porque Deus te chamou, não é porque Deus te dá a capacidade de preparação que você deve agir de forma relaxada, de forma desconexa, ou desinteressado, ou acomodado, do tipo: ó, se Deus quiser, Ele que faça. Ele já está fazendo. Ele está lhe dando as habilidades e competências para você se aprimorar. Então vá atrás, se aprimore no que está em você. No que está em Deus, no que compete a Deus, Deus sabe fazer. Isso é com Ele. Mas no que compete a você, faça. Se prepare, se habilite para exercer um ministério amplo, profícuo, significativo e relevante nessa sociedade. E que, acima de tudo, o nome de Deus seja exaltado através da tua vida. Que quando as pessoas citarem você, seja uma ponte de ligação para com Deus, e não você um fim em si só naquilo que você está fazendo. Na verdade, estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Essa é a visão. Eu vou deixar com vocês um versículo que é o versículo áureo da minha vida. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, se não for Deus, nada funciona. Nada vale a pena. Nada. Deus é o centro de tudo. Deus te abençoe.